Sejam bem-vindos, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez para uma aula de geografia. Exatamente, aula de geografia com a professora Regiane Carvalho Rodrigues, hoje com o tema Urbanização do Brasil. Esse assunto ele se encontra nas páginas 16 até a página 19 do nosso livro didático. Não esqueçam! Vamos observar que atualmente o Brasil ele é considerado um país urbano. Como assim, professora? O Brasil ele tem a sua maior parte da sua população nas cidades. Vocês lembram? As pessoas que saem do campo para as cidades, isso se chama êxodo rural. Elas vão do campo migrar para as cidades em busca de quê? Melhores condições de vida. E isso faz com que as cidades elas cresçam, absurdamente cresçam. E isso, sem dúvida, vem desenvolvendo também o nosso espaço brasileiro. Como? Aumentou a oferta de empregos, aumentou toda essa modernidade das indústrias, o trabalho ficou assalariado, ou seja, trabalhamos, recebemos um salário, certo? O nosso mercado, a nossa economia, tudo também ficou mais intenso, ficou em maior número e maior quantidade. Mas o Brasil começou a se tornar realmente urbano, meninos, na década de 1940. Foi quando trabalhadores, como eu falei, trabalhadores rurais que vêm do campo para as cidades, eles vinham com um sonho de crescer na vida, de ter uma vida melhor, de poder oferecer uma educação para seus filhos, comprar uma casa. Por isso, esses trabalhadores rurais que vêm do campo para a cidade, eles vinham com esse sonho, com essas possibilidades de achar que a cidade vai lhes proporcionar, as cidades vão dar a eles um emprego melhor, uma vida digna. Ok, meninos? Como eu falei, aí com todo esse movimento de pessoas chegados do campo, eles viam nas indústrias o seu sonho de melhores condições de ter um emprego que ganha mais, um salário fixo, e por isso as empresas também de indústrias foram crescendo, foram se modernizando, foram se ampliando. E o Brasil hoje possui um número muito grande de indústrias, tanto brasileiras quanto também indústrias estrangeiras, ou seja, indústrias de outros países. Agora vamos observar o nosso livro didático. Exatamente. Aí na página 17, vamos observar algumas imagens lá do passado. Vamos observar juntos, lembrando, não deixem de usar o seu QR Code. Na página 17, temos o QR Code bem aqui em cima. Vamos pegar a nossa canetinha. Não esqueça de observar o QR Code que se encontra aqui na página 17. Vamos ter muito mais fotografias relacionadas a essa época de urbanização do nosso Brasil. Então, as legendas, elas apresentam informações importantes sobre todo esse processo de industrialização e urbanização brasileira. Vamos olhar com atenção? Aqui, nessa foto, na primeira foto, temos operários de uma fábrica de tecelagem em Salto, São Paulo, em 1920. Olha um monte de empregados, vocês estão observando, operários trabalhando em 1920 em busca de melhores condições de trabalho. Na época, essa instalação da fábrica, ela foi considerada símbolo da nossa industrialização. Ainda na página 17, temos outra imagem do Vale do
Anhangabaú, em São Paulo, em 1937. Aqui observamos a finalização da construção do novo viaduto do Chá e obras do edifício sede das indústrias Matarazzo. Exatamente. Vamos supor que em 1937 estamos observando a primeira indústria de chá. Isso mesmo. Olha só a finalização dessa construção em 1937. Era o nosso ponto inicial que o Brasil dava à sua urbanização. Na página 17 também continuamos. Outra imagem de obras de pavimentação da rodovia Norte-Sul, em Cercadinho, Goiás. Olha como o nosso país estava em desenvolvimento, como nós estávamos crescendo, ficando modernos. Isso começou também em 1959. As obras elas foram incentivadas no plano de metas do governo. Isso na época do antigo presidente chamado Juscelino Kubitschek. O ponto mais importante foi a implantação de fábricas de automóveis no nosso Brasil. Agora, para enfatizar, ou seja, para melhorar nossa aula de hoje, para como complemento, vamos assistir a um vídeo que também retrata essa urbanização brasileira, viu, meninos? Para nos deixar mais a par do assunto. Vamos ver? Em qual década o Brasil passou a ser considerado um país urbanizado? Lá na década de 1920 ou na de 1940? Será que foi na década de 1970 ou ainda 1990? Durante o processo de urbanização, somem as estradas de terra e aparecem as ruas de asfalto. Acabam as casinhas de sapê e sobem os arranha-céus. Tchau cavalos e oi para milhares de carros. Na Europa, a população começou a se mudar em massa para as áreas urbanas no século XVIII. Com a Revolução Industrial, os meios de produção mudaram e enquanto os empregos no campo diminuíam, na cidade eles aumentavam. Em 1930, muitos países na Europa já eram urbanizados. Mas e no Brasil, hein? Nosso país era colônia de Portugal, ou seja, sua função era o comércio com a metrópole. A população se aglomerava no litoral, pertinho dos portos. E a concentração de pessoas mudava conforme a economia, como no ciclo da cana-de-açúcar, no ciclo do ouro ou no ciclo do café. Mas foi só durante o governo Vargas que o processo de urbanização se intensificou de fato. E com o aumento das indústrias, todo mundo teve que ir procurar emprego nas cidades. E então, já descobriu em qual década o Brasil passou a ser um país urbanizado? Eu acho que o Brasil passou a ser considerado urbanizado na década de 70, década de 30. 1940? Acho que foi na década de 90, viu? 70. Ele ser urbanizado precisa de infraestrutura, Transporte público, saneamento básico, Tem acesso a hospitais. ruas asfaltadas, indústria. tudo para atender a população. O Brasil passou a ser considerado urbanizado na década de 1970. Nesta época, mais da metade da população morava em cidades com mais de 100 mil habitantes. A urbanização aconteceu de forma acelerada e sem planejamento, trazendo sérios problemas que até hoje se refletem na nossa sociedade, como o inchaço das grandes cidades, a ocupação de territórios inapropriados, a formação de favelas e o aumento da violência. A urbanização é algo relativamente recente, mas as cidades surgiram há cerca de 5.000 anos. Até hoje, os historiadores discutem se a primeira cidade a atingir 1 milhão de habitantes foi Roma, pois alguns acreditam que pode ter sido Alexandria ou ainda Bagdá. E aí, meninos, gostaram do vídeo? Isso mesmo, é interessante, não é mesmo? O crescimento
de todo o nosso Brasil, o crescimento urbano, desde o seu início, observaram como é interessante? Espero que tenham entendido. Esse vídeo foi complemento para a nossa videoaula de hoje. Considerado um país. Agora vamos para os nossos informativos de hoje. No nosso livro didático, nas páginas 18 e 19, temos uma tarefinha muito legal, muito bacana, muito fácil, relacionado ao assunto de hoje. Não percam! Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Obrigada por assistir a aula de hoje. Meta de estudos batida e até o nosso próximo assunto.